Estamos de volta, essa é a parte final da entrevista com o candidato Napoleão Bernardes. Pelos meus cálculos, candidatos, nós temos 11 minutos nesse último bloco. Jorge Tais faz a pergunta nesse momento. Para a área da saúde, candidato, o senhor tem alguma proposta para ajudar a desafogar o atendimento de emergência dos hospitais da cidade? Já começamos a fazer isso no primeiro governo, com uma medida durante os dias de semana que já contribuíram muito nesse sentido. Para os dias de semana, que foi a ampliação de horário de atendimento dos ambulatórios gerais. Hoje, Grande Velha, Grande Garcia, Fortaleza e Toupavas atendem a comunidade até as 24 horas. Isso não acontecia antes da gente assumir. E para o ouvinte Nereu ter uma ideia, nesses 4 anos de governo, só no horário estendido, só nesse horário ampliado, das 9 da noite à meia-noite, foram 65 mil atendimentos que aconteceram nos ambulatórios gerais. Ou seja, seriam potencialmente 65 mil atendimentos a mais nos prontos-socorros dos hospitais, que saíram dos hospitais para que as pessoas pudessem ser atendidas mais perto de casa, mais perto de onde trabalham, que é nos bairros onde esse atendimento de fato acontece. Então, uma primeira medida nesse sentido foi tomada e se demonstrou importante, verdadeira. Nós vamos continuar no procedimento de ampliação dos horários de atendimento dos ambulatórios gerais, porque temos 7 ambulatórios gerais, hoje 4 já atendem até às 24 horas. Pretendemos, então, avançar e ampliar essa política, que é uma política, assim, bem importante. Por outro lado, o nosso objetivo também é centralizar profissionais de saúde especializados em idosos, por um lado, e em crianças, por outro, para a gente ter uma espécie de centro de referência específico para atendimento de idosos e outro específico para atendimento de crianças, concentrando os profissionais especialistas dessa área nesses 2 temas. Isso, de algum modo, também contribui no sentido de desafogar os hospitais para esses 2 tipos de atendimento. E em relação ao apoio dos hospitais, a Prefeitura também tem feito. Até para deixar claro, a responsabilidade com a chamada alta complexidade, que é o caso de manutenção de hospitais, nem é da Prefeitura, nem é do município, é do Estado e da União. Mas a Prefeitura, independente de ser sua responsabilidade ou não, tem que, obviamente, garantir o atendimento às pessoas. Só no Hospital Santo Antônio, são 8 milhões de reais por ano que a Prefeitura investe lá em termos de custeio. Aliás, às vezes as pessoas até confundem e acham que o Santo Antônio é da Prefeitura. Não é. Ele é um hospital privado, filantrópico, beneficente. Obviamente não tem fins lucrativos, mas é privado nesse sentido, de ser beneficente, de ser filantrópico. E a Prefeitura ajuda com 8 milhões por ano em termos do seu custeio. No total, considerando Santa Isabel também e o Misericórdia da Vila Itopava, são 12 milhões por ano que a Prefeitura aporta em termos assim desse estímulo ao atendimento dos hospitais para melhorar a qualificação dos seus serviços. Em relação aos fins de semana, que aí sim é onde se congestiona mais então o atendimento dos prontos-socorros, a nossa avaliação é no sentido de ampliar melhor os ambulatórios gerais também nos finais de semana, para que esse atendimento mais perto da casa das pessoas possa acontecer e assim contribuir para desafogar os hospitais. Candidato, vou voltar a um assunto que o senhor já antecipou no bloco anterior, que é a questão das creches. No seu programa eleitoral, o senhor está prometendo construir 7 creches. O senhor acabou de afirmar que 4 já foram assinadas à licitação, que é uma novidade. Essas são aquelas creches prometidas pelo governo federal que o senhor reclama de não terem sido entregues, não terem sido os recursos aportados. Se é isso mesmo, não é muito pouco a necessidade de Blumenau, apenas as 7 creches que já estavam previstas para essa administração, que, se eu não me engano, são 1.500 crianças que seriam atendidas, e há essa estimativa de um déficit de 4.400 crianças. Bom, Gonçalves, em relação a esse tema das creches, até para fazer um histórico aí dos fatos. Em primeiro lugar, hoje são atendidas, porque a gente sempre fala das necessidades que há, e obviamente há necessidades. Mas é importante saber também que o serviço é prestado, porque senão pode dar uma impressão que não tem atendimento nenhum. E pelo contrário, hoje Blumenau tem 78 creches. A gente fala creche para facilitar, centros de educação infantil, para educação infantil de crianças a 0 a 5 anos. Mas vamos popularizar, vamos falar de creche, nesse sentido. Hoje tem 78, que atendem quase 14 mil crianças. A gente também tem um convênio para o atendimento complementar, que é com ONGs, com associações, por exemplo, Lar Betânia, Lar Betel, Amiguinho Feliz, enfim, São Roque. O que tem de vaga disponível hoje nas ONGs, nessas entidades, nessas associações em termos de educação infantil, a Prefeitura compra hoje 100% das vagas disponíveis. Se tivesse mais vaga, por exemplo, sendo ofertada por essas ONGs, obviamente a Prefeitura compraria para oferecer à população. Então, do que tem de vaga disponível nas ONGs, nas entidades, 100% estão compradas pela Prefeitura. E se abrir mais vaga, nós vamos comprar mais. E da creche pública mesmo, temos 14 mil, por aí, crianças sendo atendidas em 78 creches.
E creches domiciliares, nós temos 9 conveniadas. Ou seja, todas as fórmulas, todos os jeitos que há, né, de garantir vaga, nós estamos fazendo. Seja por creche própria, seja por ONG comprando vaga e oferecendo à população, seja por convênio com creche domiciliar. Bom, no nosso governo, nessa primeira etapa, 2.500 novas vagas na educação infantil foram viabilizadas. E nós lutamos junto ao governo federal. Até é importante que se diga, às vezes fala, vai lá buscar recurso, né? Parece que cai do céu. Né? Tem muito trâmite, tem muita burocracia, tem uma série de coisas e tem as contrapartidas. Os terrenos, por exemplo, são da prefeitura. A gente começou a tratar esse tema no fim de 2013 e início de 2014. E está viabilizando agora. São 7 novas creches. 4 as licitações estão ok, os contratos estão assinados, uma no Jardim Germânico e outra na Radialista Rodolfo Sestrem, essas 2 na Itopavazinha, uma no Vorsta, na Rua Antônio Trais, e outra na Rua da Glória, lá no Garcia. Essas 4 já estão com os contratos assinados. Começam as obras nas próximas semanas. E outras 3 estão na fase final aí da contratação. Quando a gente começou a tratar isso com o governo federal, o investimento da obra em si seria 100% do governo federal. E o município ia ficar com a manutenção, que na verdade é a parte mais cara, que é o professor, que é a alimentação, que é o dia a dia da creche. Bom, hoje, né, o governo federal já rateou inclusive o investimento, então metade é dinheiro da prefeitura, são 4,5 milhões aí mais ou menos, né, por parte da prefeitura e o restante do governo federal. Mas quando a gente fala em 7 novas creches no programa eleitoral, a gente está sendo obviamente conservador. Nosso objetivo é criar muito mais vagas e obviamente criar muito mais creches. Então, quando a gente se refere a 7 creches, né, o prefeito vai construir as 7 creches, são aquelas que já estão com recursos garantidos. Porque a gente está fazendo algo muito conservador, muito pé no chão, com muita transparência, com muita responsabilidade, para não criar falsa expectativa. Obviamente, né, essas 7 nós vamos vencer praticamente já, né, no fim desse mandato, no início do próximo mandato, se assim for o desejo da população. E vamos buscar muitas mais, com certeza. Candidato, estamos com 7 minutos nesse bloco. O Jorge Tais faz uma última pergunta e eu queria ver se a gente conseguia fechar essa sua resposta em 2 minutos, 3 minutos, para que tenha 1 minuto para a sua consideração final. Bom, eu vou falar, já que estamos na época da Oktober, sobre a Vila Germânica. No seu próprio governo já foi comentado, falado, discutido uma possibilidade de privatização. Em épocas de crise e dificuldades como se vive hoje em dia, muito se fala de, afinal, qual é a responsabilidade do município? Onde o município deveria focar o seu investimento, né? E muito se destaca que organizar e fazer festa não seria uma responsabilidade do município. Como é que o senhor vê essa questão? Isso pode voltar a ser discutido em caso de uma reeleição? Olha, seria tema se fosse ineficiente e se desse prejuízo. Mas no nosso caso é eficiente e dá lucro. E em dando lucro, a gente reparte esse lucro, socializa o lucro com a comunidade na forma de eventos para a própria comunidade, em atividades de lazer para a comunidade. O que a gente vai fazer é potencializar as parcerias público-privadas, mantendo o patrimônio público, como a gente fez, por exemplo, com a Eisenbiergarten, que foi uma grande sacada. 12 milhões de reais de investimento, sem nenhum centavo desembolsado pela prefeitura, fazendo feiras lá, fazendo eventos, cedendo para a comunidade em muitos casos e servindo como atrativo de lazer. Por exemplo, com o complexo da Vila Germânica, com os recursos que são gerados ali, a gente tem feito as caminhadas, tem feito a Festa do Trabalhador, tem feito a Vila de Páscoa gratuita para a comunidade, tem feito a Vila de Natal gratuita para a comunidade, tem feito uma série de programações de lazer que são gratuitas para a comunidade. Então, o resultado que gera, né, esses eventos, o turismo de eventos, acaba sendo socializado com a própria comunidade em termos de lazer. Então, eu pretendo potencializar a questão das parcerias público-privadas, né, não necessariamente, e não nessa tese da privatização, ali não é o caso, porque está eficiente, está dando lucro, está dando resultado, e esse lucro tem sido repartido com a comunidade nesse sentido, da promoção de eventos gratuita, da promoção de uma série de atividades de lazer, mas eu quero é potencializar, sim, as parcerias público-privadas. Via governo do estado, a gente está trabalhando a tese do centro de convenções, para trazer mais turismo de negócios para a cidade. Mas via parceria público-privada, a gente tem planejado a revitalização do Galegão, né, para torná-lo oficial, para jogos e tal, potencializar aquele espaço, a questão do mercado público, né, e uma tese nova, né, que tem sido discutida, que é o aproveitamento náutico do rio Itajaí, para que a gente possa ter também, no turismo de lazer, no turismo esportivo, né, um aproveitamento melhor do rio. Isso seria via parceria público-privada também. Então a gente quer potencializar essas parcerias público-privadas e também as parcerias com a comunidade. Fizemos, por exemplo, recentemente a área de lazer do Tribés, um sucesso. Fizemos recentemente o Parcão do Garcia, um sucesso. São parcerias com a comunidade que a gente quer fomentar cada vez mais para que Blumenau tenha cada vez mais opções de lazer. Candidato, o senhor não está olhando o meu cronômetro, mas deu exatamente 10 minutos. O senhor tem 1 minuto para a sua consideração final. Gonçalves, Jorginho, eu agradeço muito a atenção de todos vocês, o carinho, a gentileza aqui da Nereu por essa oportunidade. E eu quero reafirmar
o meu agradecimento à comunidade de Blumenau pelos votos recebidos no primeiro turno, a maior votação, praticamente 50% dos votos, num cenário de 5 candidaturas. Reafirmar, né, que nós temos um vice-prefeito capacitado, talhado para a administração pública, Mário Hildebrand, que tem uma história de vida bonita em termos de administração pública, de resultados na administração pública, e vai trabalhar lado a lado conosco para realizar o melhor em favor de Blumenau. E a gente vem aqui com humildade, né, com o coração aberto, com carinho, né, pedir o apoio das pessoas, né, para esse engajamento, para essa força nessa corrente aí em torno da vitória do 45 no segundo turno. Peço apoio, peço voto, peço engajamento da população para que, né, nós possamos fazer a vitória do 45 nesse segundo turno. Hoje a gente tem muito mais experiência, muito mais preparo, com certeza vamos conseguir realizar muito mais. Se a gente fez tanto num período tão difícil, de tanta crise, com certeza com a guinada, com a retomada da economia que o Brasil vai dar, a gente vai conseguir realizar muito mais em favor da comunidade. E como eu tenho dito, com humildade, né, a gente sabe que fez muito, mas eu sei que tem muito mais por fazer. E justamente por isso que eu peço, né, então aí a oportunidade da reeleição, o apoio e o pedido das pessoas, o voto no 45, e eu reforço esse pedido a você que está nos acompanhando aqui pela Nereu. Essa foi a participação do candidato Napoleão Bernardes, da coligação Pacto por Blumenau. Candidato, obrigado, boa sorte na sua empreitada. Amanhã, quinta-feira, é a vez de Jean Kuhlmann, da coligação Blumenau Merece Mais. Obrigado a todos também que acompanharam e mandaram mensagem via WhatsApp. A gente não está abrindo para perguntas com os candidatos e esperamos ter feito as perguntas que o candidato gostaria de fazer para aqueles que o ouvinte gostaria de fazer para aqueles que se colocam como candidatos à Prefeitura de Blumenau. Vamos a um rápido intervalo, na sequência tem esporte aqui na Nereu. Parou agora. Deu tudo certo. Só não deu ao vivo, mas... Não, porque eu estava com a memória, eu estava preocupado. Ah, sim. 48 minutos de memória de celular. Ah, é grande, né? É, e não, bateria, né? Não, a bateria já estava tudo certo.